Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital e estamos em mais um vídeo para falar sobre inteligência artificial, ChatGPT, e eu quero mostrar para você como que essa tecnologia fantástica não vai ajudar você em nada se você não tiver rotina. Vamos lá? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, né? Eu tenho visto muita gente vendo a tecnologia do ChatGPT, dos assistentes, como que o ChatGPT integrado aos assistentes como Alexa, Google Assistant ou até mesmo a Siri da Apple podem facilitar o nosso dia a dia. Eu, como trabalho muito em escritório, eu já utilizo os assistentes quase que o tempo todo. Como, por exemplo, tem um evento, uma reunião, então eu peço para o Google colocar lá na agenda e ele automaticamente já coloca aquele evento na minha agenda automática que já vai para o meu celular. Então isso é uma forma de facilitar o meu dia a dia. É como se fosse uma secretária mesmo ali, eletrônica, que não recebe salário, só é alimentada pela energia que eu pago lá para a concessionária de serviço elétrico, né? Então, a tecnologia ela ajuda muito. O ChatGPT é outra que tem ajudado diariamente no meu fluxo de trabalho, quando eu peço para ele fazer determinada tarefa, quando eu peço para ele organizar determinado artigo, quando eu peço para ele me dar ideias de coisas para eu fazer ou escrever, enfim. A tecnologia ela ajuda muito no geral. E muita gente tem percebido que a tecnologia ela de fato é muito mais do que um robozinho para ficar conversando e ela de fato pode ajudar a otimizar o seu dia a dia. Inclusive eu recebi um comentário no último vídeo que a gente postou que a pessoa falou que, olha, eu não uso para trabalho, mas para estudar eu estou utilizando e está me ajudando muito, está me fazendo ganhar tempo. Então assim, se a tecnologia for paga, coisa que a OpenAI já anunciou que vai ser em relação ao ChatGPT, vai ser $20 por mês, eu pago. Então, otimiza meu dia a dia, então para mim tá valendo. O que eu quero dizer para vocês é, essas tecnologias, de fato, elas têm um poder imenso para realmente ser ali um assistente particular para cada um de vocês, sem que vocês precisem pagar o salário de um funcionário ali, de um secretário, de uma secretária. Mas de nada a tecnologia vai adiantar se você não tiver um bom fluxo de trabalho, uma rotina organizada. Esses assistentes, o que a gente tem que entender é que eles nada mais são do que linguagem de programação. Então eles funcionam com uma lógica. Então não adianta eu simplesmente chegar para o assistente e falar, assistente, verifica determinada questão e coloca na minha agenda se não tiver nada para eu fazer no dia. O assistente ele vai se embolar. Se eu passar uma questão muito complexa para ele não vai conseguir resolver. E por isso que as pessoas elas reiteram, e eu reitero aqui com vocês, a grande sacada dessas tecnologias como Midjourney, que faz imagens como Stable Diffusion, assim como o ChatGPT, a grande sacada para utilizar eles de forma mais produtiva é saber como que utiliza o prompt. É você colocar ali dentro da linguagem de programação aquilo que você quer. E para você saber o que você quer que a linguagem de programação faça, você precisa saber o prompt correto. E o mais importante, você precisa ter rotina. Não adianta eu criar um prompt ali com uma coisa que está somente na minha cabeça, que a tecnologia ela não vai conseguir decifrar, né? Então, eu que estudei muita programação na minha vida, né, dentro de um curso de processamento de dados, foi o que a gente mais viu. A gente viu linguagem de programação 1, 2 e 3, então assim foi o que a gente mais estudou ao longo de todo o curso. Com Pascal, alguém aí já se lembra do Pascal? Né? Visual Basic, Delphi, enfim, a gente programou bastante nas linguagens que eram utilizadas naquela época, também programação para web, na época, porque isso foi lá em 2007, né? Sou velho. Então, de nada adianta essa tecnologia poder me proporcionar um avanço no meu dia a dia, uma organização no meu dia a dia, se eu não consigo transformar isso em linguagem de programação, se eu não consigo passar o if, o else corretamente para essa linguagem de programação. Então a gente tem que entender como que a gente vai dar esse comando para receber o comando correto.
Muita gente que está utilizando o Midjourney está imaginando uma série de imagens na cabeça e ela não consegue fazer o Midjourney reproduzir aquilo que está na mente dela simplesmente porque não sabe utilizar o prompt. O prompt que nada mais é a forma como a linguagem ela vai conseguir se comunicar com a gente. Então, a forma como você consegue colocar informação adequada lá dentro é a forma que você vai obter o melhor resultado possível. E por que eu estou falando de rotina? Porque não adianta você querer utilizar um assistente desse se tua vida é toda bagunçada. Se eu não tenho uma agenda programada ali, então tudo vai depender da rotina que eu tenho. Tudo vai depender da forma como a minha vida já é organizada. Porque para eu dar um comando adequado para uma linguagem de programação, eu preciso passar essa ordem, essa programação de forma concatenada. A gente tem que entender que a linguagem de programação, ela não vai interpretar. Né? Interpretar que eu digo, ela não vai pegar a nossa informação e vai ler de forma diferente. Ela vai ler exatamente aquilo que a gente está enviando de comando. Ela vai ler ali sem acrescentar nada. Se eu falo desenhe um cachorro amarelo, ela vai ler desenhe um cachorro amarelo. Não adianta a gente pensar em bolinha e querer que tenha uma bolinha no meio junto ali com o cachorro se a gente não dá esse comando para ela. A gente precisa entender do prompt, entender que a linguagem de programação, a inteligência artificial, ela nada mais faz aquilo que a gente exatamente manda ela fazer. Então, primeiro, eu preciso o quê? Para utilizar como um bom assistente, ter minha vida organizada. Saber que eu tenho uma programação na minha vida para fazer A, B, C ou D. Saber que eu preciso que aquilo esteja na minha agenda a tal horário. Não adianta eu falar, ô Siri, coloca na minha agenda um evento aí para amanhã. Se eu não passo a hora, o nome do evento... O Google aqui em casa, se eu não passo o nome do evento, se eu só passo o dia, a hora, ele não salva. Inclusive, ele pede para confirmar que eu quero registrar essa informação. Então, é importante que a gente seja organizado com nós mesmos, porque a inteligência artificial ela não vai ter a capacidade de organizar a nossa vida pela gente. A gente precisa passar a informação exatamente do jeito que a gente quer que ela registre. Então, eu tenho que ter um mínimo de organização. Não é eu simplesmente recebi um e-mail, Google, salva esse evento aí e pronto. Eu preciso passar, salva esse evento, tal dia, tal hora, confirma na agenda. Então, com isso, eu consigo fazer com que a tecnologia ela possa me ajudar a organizar o meu dia, a otimizar minhas tarefas. Então, conselho aqui, entenda do prompt, entenda que a tecnologia ela só vai interpretar exatamente aquilo que você está dizendo. Se você colocou uma vírgula, ela vai enxergar a vírgula. Ela não tem a capacidade de pensar por ela mesma, salvo quando ela está fazendo uma correção ortográfica, né? Ela fala, pô, acho que o cara quis dizer isso, porque a palavra parece isso, então vou corrigir. Mas fora isso, não adianta eu querer uma resposta dela, eu querer que ela conste determinada informação, se em algum momento do prompt, do código, eu não coloco isso lá. E para que eu utilize essa tecnologia para organizar o meu dia, eu tenho que, no mínimo, ser organizado. Senão, ela não vai fazer milagre. Aí, realmente, não substitui o que eu falo, a tecnologia não substitui o trabalho humano. De você chegar, ter, às vezes, ali uma secretária, um secretário, alguém que te auxilie, e essa pessoa já te conhece, às vezes ela olha no teu rosto, você olha para ela, os dois já conseguem se comunicar, já sabem o que um quer do outro, né? Tecnologia artificial não faz isso, né? Então ela precisa que você fale com todas as letras. O Google Assistant, se eu dou um comando para ele e parte do meu comando eu falo mais baixo e ele não ouve, sai tudo errado, né? Então muito cuidado, a tecnologia está aí para ajudar a gente, ela é muito boa sim, de fato, mas ela não faz milagre e ela precisa de que você passe tudo organizadinho, né? Não é porque ela é uma facilitadora que eu simplesmente posso falar Google, coloca o evento na minha agenda e sair correndo, né? Eu preciso passar a informação pé a pé, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Bom, espero que você tenha gostado desse tema mais reflexivo, um tema de conselho, de dica.
Quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações. Qualquer novidade sobre inteligência artificial, fotografia e tecnologia em geral, eu volto aqui para falar com vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.